por fim, diagramas binários, né, também podem representar aí a cristalização de minerais que não tem solução sólida entre essas duas espécies. Tá? Aquilo que eu estava falando, né? Eu tenho uma composição A e uma composição B, e eu vou formar minerais aqui que não formam mistura. Eu não vou formar um único sólido, uma única fase com diferentes proporções de A e B. Eu vou formar um sólido com uma composição B e um sólido com uma composição A. O que vai variar vai ser a proporção de B cristalizado em relação a A cristalizado com base na minha composição inicial do líquido e temperatura inicial. Tá? No diagrama binário, esse diagrama é chamado de diagrama binário simples ou diagrama com eutético. Tá? Isso porque ele vai representar essa possibilidade de dois minerais de composição diferentes existirem em uma mesma rocha. Tá? Então, eu vou ter aqui a representação de líquidos, representação dos sólidos, e eu vou ter agora dois minerais distintos aqui embaixo. Né? Então, abaixo da curva sólidos, eu não tenho mais uma única fase, eu vou ter duas, então agora eu vou ter a existência de um ponto tríplice. Né? Nesse ponto tríplice é chamado de ponto eutético. Tá? Duas fases sólidas, né? Dois minerais A e B, A e B, não mais sólido AB, tá? Vejam essa distinção. E, né, então eu vou ter aqui uma fase, duas fases, líquido mais mineral B. Aqui eu vou ter duas fases, líquido mais mineral A. E aqui, no ponto tríplice, eu vou ter a coexistência de líquido mais mineral A mais mineral B. Tá? Então, por isso que fica um ponto tríplice, é chamado de ponto eutético, que é um ponto em que três fases vão coexistir. Geralmente, a fase líquida e as duas fases sólidas. Tá? Esse é o ponto de menor temperatura na líquidos, no qual a fusão de composição física está em equilíbrio com as duas cristalinas quimicamente invariantes. Então, a partir daqui, eu tenho uma composição física, então, fixa. Então, a partir do eutético, né, da menor ponto do líquidos, que eles, da evolução do sistema, a composição do sólido, né, a proporção de A e B formado vai ser a mesma. Tá? Vamos ver como isso acontece. Tá? Então, eu tenho aqui um líquido de composição entre cálcio, magnésio, sílica e alumínio, e cálcio, alumínio, sílica e oh, meu Deus, cálcio, magnésio e sílica, e cálcio, alumínio e sílica, tá? Que é anortita e diopsídio, tá? Bom, então vamos ver aqui, né, essa representação desse sistema, né? Olhando aqui, a gente reconhece que é um binário simples com eutético, né? O eutético está representado aqui. A gente tem líquidos, a gente tem a sólidos, a gente tem a composição inicial, e a gente tem os dois componentes, que é o diopsídio, cálcio, magnésio, sílica e oxigênio, e a anortita, cálcio, alumínio, sílica e oxigênio. Tá? Então, a gente tem um líquido a uma temperatura inicial de 1.500 graus, com uma composição de anortita 18, diopsídio 82. Tá? Então, está aqui 100% líquido, que está representado em rosa. Com a evolução, tá, desse sistema, resfriamento da temperatura, ele atinge aqui uma temperatura de 1.360 graus. Né? O líquido ainda vai ter uma composição de anortita 18, diopsídio 82, mas agora eu começo a ter a cristalização, tá, de 1% aqui de diopsídio. Então, eu começo a ter a retirada de cálcio e magnésio do sistema. Então, essa composição vai evoluir. Tá? Evoluiu um pouquinho para cá, tá? É isso que a setinha está mostrando. Então, agora eu vou ter um líquido com uma composição de anortita 20, diopsídio 80, e vou ter aqui um diopsídio, tá? Cristalizado aqui 10% de diopsídio e 90% do líquido. Conforme eu vou aumentando a proporção de diopsídio cristalizado, tá? 36 versus 64 do líquido, e a minha composição do líquido mudou. A composição agora é anortita 28, diopsídio 72. Vai ter um resfriamento tal que a partir do momento que eu chegar no eutético, né, eu vou ter a cristalização da anortita junto. Então, aqui eu vou ter 57 de diopsídio, 43 do líquido. Cheguei
a 1275, né, cheguei efetivamente no eutético, todo o meu líquido vai ter resfriado, né, vai ter solidificado, não vai ter mais líquido em estabilidade, e eu vou ter a cristalização, então, de uma rocha com 82% de volume constituído por diopsídio e 18% de anortita. Tá? E assim a gente consegue entender como que são feitas algumas texturas e consegue entender, com base na quantidade de mineral formado, né, na proporção de minerais, qual era a composição do líquido inicial. Isso que a gente consegue entender taxa de fusão parcial de rocha, por exemplo, tá? Por que foi gerado um líquido, e disso a gente consegue, eu não vou entrar muito em processo geológico para vocês, tá? Mas isso é bem importante para entender a evolução de ambientes geológicos, tá? Eu coloquei essa rocha em fusão, fundiu parcialmente, gerou uma rocha lá em cima, mais ou menos com uma tal composição. Então a gente consegue entender mais ou menos aqui pressão e temperatura que chegou aquela rocha, a gente consegue entender a distribuição de elemento, tá? Tudo com base em análises desse tipo. Tá? E aí, a partir do eutético, tá? Que está representado aqui nessa setinha cinza, essa proporção entre diopsídio e anortita, né? Os minerais formados, não varia mais, tá? Vai ser sempre a mesma. Aqui é só um resumo hipotético para vocês, tá? Não um exemplo real, né? Como ali no caso da anortita e do diopsídio, em que eu tenho aqui a TB, né? As composições A e B, né? Um líquido, tá? Um melt aqui, né? Uma fusão, na verdade. Uma temperatura inicial. A cristalização só vai começar a uma temperatura T1, né? Então, não vai começar a TB, que é a temperatura de fusão do sólido B, tá? Lembrem que numa proporção de componentes, a temperatura do líquidos, né, vai ser uma temperatura parcial entre a composição, né? Então, quando ele chega aqui, um líquido M, vai começar a temperatura, quando a temperatura foi rebaixada para T1, começa a cristalização da substância pura B. Tá? Então, eu vou ter o mineral B sendo formado. À medida que a temperatura vai caindo, né, vai seguindo a cristalização de B, vai seguindo a curva do líquidos, aumentando o conteúdo da fusão da substância A, né, porque B vai sendo retirado, né, ele está preso aqui, né, na forma de sólido, então ele não está mais disponível no líquido para formar novos minerais. Por isso que a seta vai migrando aqui para a esquerda, né, em direção à composição A. Se fosse o contrário, tá, pessoal? Se a composição inicial fosse M, ele ia começar aqui, no A, tá? Aí, quando ele chega, né, uma temperatura TC, ele chega aqui no ponto eutético, a partir daqui, a fase A pura vai começar a cristalizar. Vai cristalizar junto com B, mas uma fase pura A, tá? Então, nesse ponto, não há mais mudança da composição da fusão, tá? Enquanto a temperatura se mantiver aqui, vai ter a estabilidade de fusão líquido, né? E os dois sólidos. A partir do momento que resfria, né? Que não tem mais líquido, tanto A quanto B vão cristalizar na mesma proporção em que eles estavam em fusão nesse momento aqui, tá? Ponto eutético, tá? Ele ocorre quando uma fusão única está em equilíbrio com duas composições, como exemplo do feldspato a baixa temperatura, tá? Em que eu tenho aqui, né, um sódio, um elemento, um mineral rico em sódio, outro rico em potássio, sem que haja uma solução sólida entre eles, tá? Que é o que está representando aqui, tá? Então, isso permite uma cristalização direta de duas composições diferentes de feldspato sem a necessidade da dissolução, da mistura, tá? Então, eu posso cristalizar microclínio e posso cristalizar albita sem precisar cristalizar antes a solução sólida entre eles, tá? Isso que está representado aqui. E aí o diagrama fica assim, tá? Eu tenho aqui a albita, aqui o feldspato e aqui eu tenho a albita mais KSP ortoclásio, tá? E aqui o ponto eutético. Então, aqui eu tenho líquido. Ó, vejam que as temperaturas são mais baixas também. Então, se eu já tenho uma fusão que parte de uma temperatura mais baixa,
eu não vou ter a formação da solução sólida, eu vou ter a cristalização de dois minerais separados, tá bom? Um outro tipo de diagrama binário, tá? É um diagrama com peritético. Um sistema com peritético é onde ocorre uma reação entre o líquido e um sólido já formado, né, em condições de temperatura e concentração específicos, que vai resultar em outro sólido. Então, eu vou ter líquido mais mineral. Eles vão estar estáveis a determinadas condições de temperatura e composição. Conforme essa temperatura baixa, esse líquido mais mineral vai reagir, né, mineral 1, e vai formar o mineral 2. Tá? Que é o sistema que eu trago aqui de exemplo da leucita, tá? E do quartzo. O leucita é um feldspatóide, tá? Vocês podem achar ali que ele é parecido com a do ortoclásio, tá? Mas não é. Feldspatóide, eu acho que eu falo isso na aula de classificação dos tectosilicatos, ou então quando eu falo de mineral descritiva, que é a próxima aula, então acho que vocês não viram ainda. Mas em algum momento eu explico isso também. Vai ficar um pouco repetitivo, tá? Mas o feldspatóide é um tectosilicato de estrutura muito parecida com a dos feldspatos, mas ele difere por ser um mineral insaturado em sílica, ou seja, ele tem menos sílica na sua composição que o feldspato. Tá? E devido a essa insaturação em sílica, feldspatóide e quartzo nunca ocorrem. Tá? Feldspatóide só é formado em rochas que têm deficiência em sílica. Então, se eu tiver uma fusão com pouca sílica, eu vou formar feldspatóide e não vou formar feldspato. Se eu chegar numa condição que eu cristalizei feldspatóide e no meu líquido eu ainda tenho sílica, ele vai reagir, feldspatóide e sílica, e vai formar um feldspato. Tá? E aí pode ser que ainda sobre sílica e forme quartzo. Tá? Então, nesse diagrama aqui a gente vê que não existe quartzo e leucita coexistindo. Ó, procurem aqui. Vou apagar aqui, procurem. Eu tenho quartzo aqui, tenho tridimita aqui. Né? Tridimita são outras configurações estruturais da sílica. Né? Quartzo é uma delas. Mas vejam, eu não tenho. Eu tenho K-feldspato, né, que é o feldspato potássico. Mas eu não tenho leucita. Eu tenho leucita com K-feldspato. Opa, desculpa, gente, eu achei que eu tava com o apontador. Tá? Eu tenho aqui quartzo com feldspato, tridimita com feldspato, tridimita e fusão, cristobalita e fusão, leucita e fusão, feldspato potássico com fusão e leucita com K-feldspato. Eu não tenho cristal de sílica estável com cristal de feldspatóide. E aí, vamos ver como que é a evolução desse sistema, tá? Então, eu tenho aqui um líquido inicial a 1750 graus, com uma composição inicial de 88 leucita, 12% sílica. E eu tenho aqui, né, um sistema com 100% de cristalização, 100% de fusão, né, de material em fusão, tá? É isso que eu chamo de fusão, tá, pessoal? É um melt, né, 100% fusão, é que em geologia é errado chamar de líquido, tá? Por isso que a gente chama de fusão. E 0% de cristais, né? 0% de sólidos. Conforme a gente rebaixa, né, a temperatura para 1640, eu vou ter um líquido com uma composição de 88% leucita, 14% sílica, né? Então vejam que ele ficou empobrecido em potássio enriquecido em sílica, né? Porque a sílica não cristalizou tanto, né? Pegou pouca sílica e um pouquinho aqui vejam aqui que a sílica sozinha, tá? Entendam que está sendo cristalizado sílica junto aqui na estrutura da leucita, tá? Mas pensem aqui em sílica separada, tá? Então, aumentou a composição de sílica pura, né, 14%, e diminuiu a da leucita, né, que cálcio, alumínio e um pouquinho da sílica aqui foram cristalizados, saíram do líquido. Então, a composição aqui do 90% do líquido que restou mudou de composição para 86%. E a leucita formada, tá, tem aqui a composição de leucita.
Evoluindo aqui, né, para 1.600, eu já tenho 60% de melt, agora com uma composição de 80% leucita, 20% sílica, né? Vão vendo que ele vai ficando enriquecido em sílica, por isso que a composição, a cristalização está seguindo aqui para a direita, né? E tenho 40% de leucita cristalizada, né? E isso vai, né, 32% de melt, 68% de leucita, né, 63% na composição do melt ficou 63 contra 37, até que eu chego aqui, né, uma temperatura de 1150, 1149 graus, que é começa aqui o campo de estabilidade do cafedspato, tá? E aí tem uma reação, tá, naquilo que eu falei, né, aqui no ponto peritético, eu tenho uma reação peritética da leucita com o líquido, tá, com o melt, em que eu vou ter a estabilidade de leucita com cafedspato e do cafedspato com o melt. Então, a partir daqui, eu não tenho mais leucita coexistindo com o líquido. Vejam que eu tenho a leucita, aqui em amarelinho, envolta em cafedspato e o cafedspato em contato com o melt. Tá? Isso que a gente fala de estar em equilíbrio, de estar em estabilidade líquido e sólido, tá? Eu não tenho mais líquido em contato com a leucita. Então, não tenho equilíbrio entre líquido e leucita, tá? E agora aqui minha composição do líquido, né? Tá em 56 leucita, 44 sílica, mas o mineral que está sendo formado aqui não é mais a leucita, é o cafedspato. Conforme eu evoluo, né? Eu baixo aqui a temperatura para 1100, eu entro aqui no campo de estabilidade da leucita e do cafedspato, né? E aqui é uma sólidos, né? Então, aqui abaixo disso aqui, eu não tenho mais líquido, né? Esse aqui é uma sólidos e esse aqui é outra, tá? Então, eu não tenho mais líquido estável. Eu tô aqui no campo de estabilidade de leucita e cafedspato, que é o que está representado aqui. Rebaixando, mas isso eu vou ter uma rocha, né, formada por 45% leucita e 55% cafedspato. Então, se eu começo numa composição tal de 88% leucita, 12% sílica, eu não vou ter a formação de quartzo, né? Eu vou ter aqui uma composição insaturada em sílica, eu vou ter a formação apenas de feldspato e feldspatoide. Vamos ver agora, né, uma outra composição, tá? Eu deixei aqui a composição da outra inicial de 88 e 12 para a gente comparar com essa composição inicial de 70 de leucita e 30 de quartzo, tá? Então, aqui a mesma temperatura inicial, 1750, eu vou rebaixar, vou começar, né, a cristalizar a leucita, né, 99% melt, 1% leucita. Minha composição do líquido já mudou pouco, mudou 69% leucita, 31% sílica, né? A evolução do sistema agora, uma temperatura de 1300, eu vou ter 60% leucita, 40% quartzo, né? Eu tenho, né, aqui a coexistência, a estabilidade de leucita e melt. Rebaixando ainda mais a temperatura, né? Meu líquido vai mudando de composição conforme vai aumentando a porcentagem do mineral cristalizado. Até que eu cheguei aqui, né, na mesma temperatura de 1149, em que eu tenho a reação peritética, né? Eu vou ter a reação da leucita com o líquido, eu vou começar a formar cafedspato, né? Então, eu vou ter a estabilidade de cafedspato com o melt, né? E os núcleos de leucita aqui envolvidos pelo cafedspato. A composição do líquido agora vai ser de 55% leucita, 45% sílica. E conforme vai resfriando mais, eu não tenho mais a estabilidade entre leucita e cafedspato. A leucita se desestruturaliza, né? Ela se desestabiliza e se transforma toda em cafedspato. Tá? E conforme eu rebaixo a temperatura, né? Eu passei aqui do ponto, né, que está eutético, eu passei aqui dos sólidos, né? Eu vou ter só sólido estável, né? Então, só vou ter mineral, né? Eu não vou ter mais 0% melt. Eu não tenho mais leucita, porque toda a minha leucita foi desestabilizada,
cristalizada na forma de feldspato, e eu vou ter uma temperatura de cristalização aqui, né, de estabilidade da tridimita. Né? Então, toda a minha sílica, né, esses 49% de sílica que estavam aqui livres, estáveis, foram convertidos, né, em 90% feldspato, né, parte dela entrou na composição do feldspato, né, nessa reação em transformar um mineral insaturado em sílica em um mineral saturado em sílica, né, eu vou consumir sílica do meu líquido, né, essa reação continua, e vou ter 10% de sílica cristalizada na forma de tridimita, que é a sílica que sobrou, que não entrou na composição do feldspato. E aí, conforme eu rebaixo mais a temperatura de 800 graus, toda a minha tridimita, toda a minha sílica é convertida para a forma estrutural do quartzo, que é estável nessa temperatura. Entenderam? E aí, a gente foi vendo, né, pela regra das fases aplicada ao diagrama de dois componentes, né, essa variação. Se eu vario composição e temperatura, eu vou ter 2 graus de liberdade, eu vou ter uma única fase estável. Se eu tenho 1 grau de liberdade, né, eu vario a temperatura, mas a composição é fixada, lembrando que em diagramas binários a pressão é constante, tá? Por isso que eu vou ter sempre aqui só 1 grau de liberdade a partir do 2, eu não vou ter 3 graus de liberdade no sistema binário, tá? Então, por 1 grau de liberdade, varia a temperatura ou varia a composição, tá? E vice-versa. E duas fases podem coexistir. E se eu tenho temperatura e composição fixas, eu vou ter um ponto tríplice existindo no diagrama, porque eu vou ter aí 3 fases.